Boa noite, internautas. Boa noite, povo do samba. No ar, mais um Batuque com Batom, hoje excepcionalmente na terça-feira. E hoje nós vamos ter dois convidados especiais. O Pablo Pacheco, que é o organizador, né? Representa a empresa organizadora do Carnaval do Espírito Santo, Carnaval Capixaba, do desfile das escolas de samba. O Cachitu, que é o presidente da FENASAMBA, Federação das Escolas de Samba do Brasil, ou seja, das ligas, representante das ligas de todo o Brasil. E hoje nós vamos abordar um tema que tem sido muito discutido nos últimos dias, que é se haverá o carnaval ou não, questão de imunização, de controle, como a gente vai estar fazendo esse controle na avenida, o acesso às pessoas no local do desfile. Então esse bate-papo nós vamos fazer, dar início daqui a pouquinho, com o Cachitu e o Pablo Pacheco, que é um dos nossos representantes. Daí que vem defender o Carnaval Capixaba, que vem colocar o porquê que deve haver o Carnaval, como vai ser organizada essa questão do acesso ao sambódromo, né? As medidas sanitárias que devem ser tomadas. Boa noite, Gustavo. Gustavo, que é do sul, do Carnaval de Maquete, está aí nos assistindo. Cachitu já está aqui. Vamos já começar a nossa conversa. Deixa eu chamá-lo aqui. E a gente já vai começando. Boa noite, meu amigo Cachitu. Tá me ouvindo bem? Eu não estou te ouvindo. Mas espera aí. Deixa eu ver se é o foco. Tá me ouvindo bem, Cachitu? Não estou te ouvindo. Então, como eu ia dizendo, nós vamos fazer esse debate, esse bate-papo, né, com relação ao carnaval. Nós queremos muito que haja carnaval, mas, e por outro lado, estamos apreensivos, né, com as decisões. E quem vai decidir, quem é esse comitê sanitário, estadual, municipal, a nossa cultura de vacina, todos esses temas nós vamos abordar, sem nenhum viés político, sem ninguém comprometido com frentes políticas ou organizações, não. Somos pessoas preocupadas, apaixonadas pelo carnaval, temos história no carnaval, estamos aí há anos no carnaval, né? Já passamos por vários setores no carnaval, militamos no carnaval e estamos aqui para discutir carnaval, porque somos apaixonados por carnaval, mas também temos uma visão lógica da coisa e ao mesmo tempo também deixar um pouco a paixão de lado para poder debater esse tema que a gente sabe que é
é delicado, né, para quem é apaixonado pelo carnaval e todo mundo apreensivo, queira ou não, o Rio é o termômetro de tudo. Muitos estados já cancelaram o seu desfile, muitos estados já, municípios em torno, né? Rio, São Paulo já cancelaram aqui. Nós já tivemos municípios que já optaram por cancelar. E o Pablo está aqui chegando também, Caxitu. Aí vamos aguardar. Você me ouve agora? Boa noite, Pablo. Boa noite. Caxitu, eu já disse boa noite. Boa noite. Está me ouvindo bem, Pablo? Perfeitamente. Estou ouvindo bem, perfeitamente. Está me ouvindo bem, Pablo? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, eu também estou te ouvindo perfeitamente. Então, Caxitu, eu vou pedir uma licença especial, porque o Pablo tem um compromisso, ele está na correria com a organização do Carnaval do Espírito Santo, e ele pediu para fazer a fala dele no início, porque ele vai ter que se ausentar depois da nossa live. Então vamos explorar o Pablo aqui um pouquinho, que é uma pessoa super ocupada. Desde já, né, Pablo, eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade de tirar um tempinho para nos atender. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco para a gente do seu trabalho, né? Você que entende, sabe como organizar um evento, sabe como conduzir, está atento a todas essas normas sanitárias para que possa ser realizado esse desfile com segurança, do jeito que a gente espera que venha acontecer. Bem, como você falou, né? Nós estamos ainda no momento de pandemia. Felizmente, o Brasil hoje é um país que tem uma parcela muito grande da sua população vacinada. Essa vacinação está garantindo aí condições para que possamos planejar o desfile das escolas de samba aqui em Vitória. A gente tem um novo desafio, que é essa variante Ômicron, que está trazendo uma aceleração dos casos, mas que nós temos monitorado em outros países e ela tem sido uma variante que tem causado menor impacto na rede de saúde pública e privada e, consequentemente, também nos óbitos, né, que são os dois indicadores mais sensíveis da pandemia, né? As pessoas se internando com agravamento da doença e principalmente aquelas que vão a óbito, né? A gente já tivemos muitas perdas. Na comunidade do samba, a gente sabe que houveram muitas perdas, né, nas velhas guardas das escolas, nas alas das baías. Muita gente importante, muita gente que faz parte da vida e das relações de várias escolas de samba aqui no Espírito Santo, em outros estados aqui que foi igual, sofreu e realmente perdeu a vida nessa pandemia. Da nossa parte, nós temos mantido um diálogo muito consistente com a Prefeitura de Vitória, também com o Governo do Estado. Existe um apoio, uma vontade, tanto da Prefeitura de Vitória quanto do Governo do Estado, que o evento aconteça, que o nosso desfile aconteça. Nós tomamos uma dianteira de já implementar um protocolo mais rigoroso do que hoje está em vigor no Espírito Santo. Né, a questão de, além de exigir um certificado de vacinação com ciclo vacinal completo, que seria as 2 doses da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer, ou a dose da Janssen, também será exigida a testagem negativa 72 horas antes do evento. E vale ressaltar que aqui no Espírito Santo hoje nós temos uma boa oferta de testes gratuitos. Então, a população que quiser participar do desfile da escola de samba não precisará desembolsar valores para fazer esses testes. A rede, inclusive na rede de Vitória, deverá ser ampliada na semana do evento para que tenhamos uma maior oferta de testes com mais pontos de testagem. Hoje já são 3 fixos além dos móveis.
essa testagem seja facilitada. Isso é interessante porque, né, quando nós colocamos a questão da vacinação e exige o certificado de vacinação, a gente já tem uma certeza que aquelas pessoas que vão participar do evento, se por acaso elas vierem a ter um contato com o vírus dentro do evento, a chance de evoluir para um caso mais grave da doença é muito pequena. E quando se coloca a testagem, a gente consegue também reduzir drasticamente o risco de se ter uma pessoa infectada com o vírus dentro da área do Sabão do Povo. Dentro, seja nas pessoas que vão estar desfilando, né, sejam os desfilantes das escolas, sejam os espectadores que vão estar assistindo nas arquibancadas, nas vias de pista ou nos camarotes, e também a força de trabalho, né, todos aqueles que vão trabalhar nos dias do desfile também vão ter que cumprir esse requisito. Então, esse controle sanitário, e baseado principalmente nesse alto percentual de vacinação da população capixaba e brasileira como um todo, que traz as condições que o evento possa acontecer e possa acontecer mesclando a alegria, a diversão, todo o lado cultural que o desfile traz, como também a questão da segurança que está tão em evidência, né, infelizmente, nesse período que a gente atravessou aí e continuamos atravessando da pandemia. Sim, até você tocou no ponto a questão da imunização, né? Nós temos a grande maioria da população do Estado do Espírito Santo, e do Brasil também, já está imunizada, já estão imunizadas. Até porque a imunização é uma prática do brasileiro, faz parte da nossa cultura. Né? Prova disso é que as escolas exigem cartão de vacina para as nossas crianças iniciarem o processo de alfabetização. Então, nós temos essa cultura. Isso não foi difícil. Eu acredito que, com relação a isso, nós não vamos ter problemas. Tá? O que me preocupa é essa testagem com 72 horas de antecedência nos postos municipais. Nós vamos ter como atender essa população. Que quem tem um plano privado é mais fácil. Mas e as pessoas que não têm acesso a um plano privado? Vocês vão montar uma estrutura junto à prefeitura? Sim, mas foi isso que eu falei. Hoje a prefeitura... Primeiro que a gente tem que lembrar que, além dos pontos de testagem em Vitória, existem também Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, nos outros municípios da Grande Vitória, e também a testagem nos municípios do interior, e até em outros estados, né, os turistas que vêm para participar do evento. Então, já há uma ótima oferta de testagem. Além disso, já há um comprometimento da Prefeitura de Vitória de, na semana do evento, ampliar os pontos de testagem em Vitória, e também já há uma conversa com o governo do Estado para reforçar tanto a disponibilidade dos testes, quanto manter a plena carga, a capacidade do LACEN, né, que é o Laboratório Central do governo do Estado, que é quem faz o processamento dos testes, de emitir os resultados. Então, essa estrutura pública, ela já existe e ela deve ser reforçada na semana do evento para fazer com que as pessoas que têm a opção de fazer o teste de forma gratuita consigam ser atendidas sem maior problema. E será montada a barreira sanitária na área de sambódromo. Então, com isso, não vai existir aquele alambrado, aquela pipoca, o povo que fica ali na área da animação, concentração e também dispersão. Vai ter como controlar a entrada desse povo que fica ali fora das arquibancadas de camarotes? Bem, na parte da rua, esse controle é mais difícil porque você não pode restringir o direito de ir e vir. Você tem pessoas que moram na região e tudo mais. É fato que o maior contingente de público, né, o maior volume de público, ele está dentro do são os desfilantes. Temos 7 escolas por dia desfilando. Nós temos um público de arquibancada, que é o maior contingente de público está nas arquibancadas, assim como temos também um contingente de público nas mesas de pista e nos camarotes. Então,
a gente vai fazer uma ampliação da área de dispersão para que essa dispersão seja feita com mais tranquilidade. É fato que o público que não estiver no sambão, ele não vai ter como adentrar a área de concentração nem a área de dispersão. Então, os integrantes das escolas, eles já terão que passar por um controle sanitário para chegar na concentração. Então, só terão acesso à área de concentração e à de dispersão aqueles que apresentarem a pulseira, né, que vai ser feito o credenciamento prévio nas quadras das escolas, com a apresentação tanto do certificado de vacinação quanto do teste negativo, e só vai poder entrar tanto na concentração quanto na dispersão as pessoas que tiverem essas pulseiras. Sim. Porque, veja bem, a imunização, ela reduz, sem dúvida nenhuma, reduz o número de contágios, a possibilidade de você se reinfectar e reduz a possibilidade de você ter um sintoma grave da infecção. E na verdade, o grande prejudicado é quem não foi imunizado. Então, não seria necessário toda essa logística do passaporte, já que a imunização não garante a reinfecção ou infecção. Olha, esse controle, primeiro que ele é uma regra imposta pelo governo do Estado do Espírito Santo. Através da Secretaria de Saúde, existe um decreto que limita o acesso nos eventos, desde o dia 8 de novembro, às pessoas que estão com o ciclo vacinal completo. Então, isso não é uma questão de querer ou não querer. Ela é um decreto, é uma regra imposta pelo governo do Estado e tem que ser cumprida por todos os eventos, e não seria diferente no desfile das escolas de samba, que é o maior e mais representativo evento cultural que nós temos no Estado hoje. Então, na verdade, não é nem uma questão de opção, é uma questão de regra que tem que ser cumprida. Perfeito. Caxias, tem alguma pergunta para fazer para o Pablo com relação ao nosso desfile, à organização? Eu estou muito dificuldade de te ouvir. Está chiando um pouco, eu não estou te ouvindo, Caxias. Eu vou tentar de novo. Está quase impossível te ouvir. Não consegui te ouvir. Tem algum plug conectado no seu celular? De repente ele está dando interferência, não estou ouvindo. Enquanto o Caxias se prepara lá, independente da determinação do Rio, porque a gente fala assim, Rio, porque realmente é a nossa interferência. Independente da posição do Rio, o Espírito Santo não corre risco de não ter o desfile. Olha, a gente trabalha hoje acreditando que essa curva desses casos, dessa nova onda, ela vai ser acentuada no mês de fevereiro, e no mês de janeiro, e no mês de fevereiro ela já deve perder força, até por conta do avanço aí da vacinação, que está avançando bem. Então, hoje a gente trabalha na crença de que o evento vai acontecer nas datas programadas, dia 17, 18 e 19 de fevereiro, com o controle sanitário previsto, que seria suficiente para garantir a realização do evento. Agora, a gente acompanha a evolução da pandemia, a gente mantém contato direto com a Prefeitura de Vitória e com o governo do Estado, porque, vamos dizer assim, são tempos de aprendizado. Então, por tudo que nós vimos nos outros países que tiveram já uma onda dessa variante, e pelos indicadores que nós temos da vacinação,
E vale ressaltar também que aqui no Espírito Santo e também no Brasil como um todo, a variante Delta, por exemplo, que ela fez um estrago maior em outros países, aqui no Brasil já não fez, né? A onda que foi a da variante Delta, que foi no segundo semestre do ano passado, ela foi pequena, não gerou tantos casos, não gerou tantas internações, tantos óbitos como a variante Gama, né, que é aquela de Manaus, que nos atingiu no primeiro semestre do ano passado, e aquela sim foi muito dura, né, que nós tivemos a quarentena, um número muito grande de pessoas internadas, um número muito grande de óbitos. Então, a própria experiência da Delta já nos traz uma expectativa de que no Brasil a Ômicron também tende a ser menos rigorosa do que em alguns países que estão com números de vacinação menores do que o nosso. Então, hoje a gente trabalha com essa expectativa de que o evento aconteça na data que está anunciada e com os protocolos de segurança que estão anunciados. Qualquer coisa que aconteça assim, de um agravamento muito maior da pandemia, aí sim nós vamos sentar com a Prefeitura de Vitória, com o Governo do Estado e discutir o melhor caminho. Mas hoje a gente trabalha com a confiança de que poderá o evento acontecer nos dias que estão anunciados, com os controles sanitários que foram anunciados. Ótimo. E, Pablo, eu tenho uma pergunta aqui. 72 horas de antecedência, então a partir do dia 14 as pessoas já podem começar a fazer o teste para ter o acesso ao Simão do Povo, correto? Correto. Só para responder o nosso... Correto. Então, correto, é isso aí, 72 horas antes, a partir do dia 14, as pessoas já podem se encaminhar ao posto, à unidade de saúde mais próxima, para fazer a testagem, para apresentar junto com o passaporte de vacina, que não será, pelo que eu entendi, Pablo, me corrija se estiver errado, exigida a terceira dose, que tomou ótimo, mas... Sim, somente hoje, a primeira e a segunda. O ciclo vacinal completo que é considerado nesse momento no Brasil e no Espírito Santo é as 2 doses e a dose única. A dose de reforço ela não entrou nesse controle do decreto da Secretaria de Saúde. Então a gente trabalha de acordo com o que está estabelecido no decreto do Governo do Estado da Secretaria de Saúde, que hoje exige o ciclo vacinal completo com 2 doses ou a dose única. Quem tomou Coronavac e AstraZeneca, as 2 doses. Quem tomou a Pfizer, a dose única. Não. A de reforço, segundo Não, tá errado. O governo não está exigindo. Não, tá errado. Pfizer, AstraZeneca e Coronavac são 2 doses. E a dose única é a Janssen. A Janssen. Quando você falou Pfizer, dose a Janssen. A Pfizer, a AstraZeneca e a Coronavac são 2 doses. E a Janssen, que é dose única. Dose única. Então, a Janssen, dose única, a AstraZeneca, a Coronavac e a AstraZeneca, 2 doses. Perfeito. O ciclo vacinal completo. Então, as pessoas têm que ficar atentas nessa questão do ciclo vacinal completo para ter acesso ao Sambão do Povo, a área dos camarotes e a área das arquibancadas. E o desfile também. Todos os setores, inclusive e o desfile. Até os desfilantes também vão ter que apresentar. Pois é, hoje até me fizeram uma pergunta com relação às crianças. Bem, as crianças desfilam, tem aquela portaria dos juizados menores que sai uma semana antes do desfile. Já saiu, a portaria. Agora, com relação à vacinação infantil. Né? É o que eu te falei. Foi liberada a vacinação infantil, porém a vacinação ainda não começou. Como fica essa questão das crianças? Vão poder desfilar ou não vão desfilar? Olha só, eu vou repetir de novo, porque eu acho que não ficou claro para você ainda. O que vale é o decreto do governo do Estado do Espírito Santo através da Secretaria de Estado de Saúde. Então, hoje o decreto do governo do Estado exige a vacinação com 2 doses para participar do evento, daquele público que está habilitado à vacinação. Ou seja, nós estamos falando dos adolescentes a partir de 12 anos de idade e os adultos.
A população infantil não consta ainda nesse decreto, até porque não haverá tempo hábil das crianças tomarem a primeira e a segunda dose da Pfizer, que é a única vacina que está autorizada para o infantil. Então, nesse momento, o governo do Estado não definiu uma regra. E aí o que vale é a regra do governo do Estado. Então, nesse momento, as crianças não precisam apresentar certificado de vacinação. Entendeu? Se houver uma alteração no decreto do governo do Estado, que, por exemplo, possa incluir que as crianças tenham que apresentar a dose 1, pelo menos a primeira dose. Mas isso, por enquanto, não inclui, então não cabe a nós legislar isso. Quem legisla isso é o governo do Estado, e até o momento eles não incluíram isso, e acredito que não vão incluir, pelo menos não para o ciclo vacinal completo, porque não dá tempo. Pode ser que incluam para exigir a primeira dose, mas ainda não há nada, até porque o Estado nem recebeu as vacinas ainda, então não tem como o Estado incluir um decreto a exigência de algo que ainda não está acontecendo. A partir do momento que aconteça, se o governo do Estado entender que deve ser feito, vai ser feito e haverá ampla divulgação, tanto pela parte do governo do Estado, quanto pela parte da organização do desfile da escola de samba. Deixando claro que as orientações são essas. Você até me desculpa, Pablo, ter feito você repetir às vezes algum ponto, porque para fixar bem, porque a gente sabe que nesse momento aparecem vários especialistas. Só a intenção de trazer você aqui hoje é justamente essa. Você é o organizador, você faz informações, e a pessoa que a pessoa que está apta a nos trazer essas informações. Então, as pessoas não irem pelas referências de outros que não estão envolvidos no processo, que é justamente o que muitas vezes leva ao desentendimento, a confusões, são esses debates políticos que são gerados em torno da questão e trazem a informação. Então, a informação é que você está fazendo como organizador, é o protocolo que serve do governo do Estado de Espírito Santo, que vai valer para o nosso carnaval. Perfeito, exatamente, é isso aí. A gente, na questão da vacinação, nós seguimos exatamente o que o governo do Estado estabelece, e em comum acordo com a Prefeitura foi incluído algo que não está previsto pelo governo do Estado, mas que, inclusive, hoje pela manhã o secretário de Saúde já falou que pensa em exigir isso nos demais eventos, que é a questão da testagem negativa. E para você, a empresa, vocês vão vão organizar todo o carnaval. Tem um site, vocês vão estar publicando as atualizações de orientação para o desfile. Nós estamos usando o Instagram, que é o desfile da Escola de Samba de Vitória, que está ativo, e lá o canal de informação. E através do site lebile.com.br, que é o site oficial de vendas, e que lá também tem as informações. Então, esses são os dois canais que nós estamos utilizando para informações e até para venda de ingressos. Perfeito. Então, as pessoas têm que ficar atentas nesses canais de comunicação, porque esses são os canais que verdadeiramente estão trazendo as informações para o Carnaval Capixaba, para o desfile do Carnaval Capixaba. Sim, assim, e tem que lembrar também que tem o Instagram da Liege, que é a Liga, né, a Liga da Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial, que também é uma fonte oficial de informação do desfile da Escola de Samba. Assim como também as escolas de samba, elas têm os canais de comunicação delas, né? E tem também as quadras, toda a movimentação que acontece, e também estão replicando as informações. Então, é muito importante. Para os espectadores, os canais do Instagram, do Desfile da Escola de Samba de Vitória e da lebile.com.br, e para os desfilantes, manter aí acompanhando, além desses canais, também o Instagram da Liege, e os Instagrams e as comunicações das escolas de samba. Ok. Oi, estou aqui. Com você, alguma coisa preocupada? Não, na verdade eu queria... Eu acho que ele está com algum problema de sinal, na primeira participação, na verdade, parabenizar, né,
ao Pablo, toda essa estrutura de governo. Primeiro, por enfrentar, né? E hoje os órgãos de governo que estão praticamente enfrentando um processo de intolerância, de radicalismo, de preconceito, né? Em favor de uma cultura, né? Não é só uma festa, não é só uma folia, é uma cultura ancestral, né? É um concurso que gera uma economia gigantesca, né? Para as cidades, para a população, né? E dentro hoje das condições que hoje a gente tem no país. Bem, populares, acho que a gente não está conseguindo ter contato com ele, realmente eu estou no meu horário. E a gente sabe que algumas não estão sendo cumpridas as regras sanitárias, mas se o carnaval, se o Círculo de Samba conseguir cumprir essas regras, reforçar aí que nós estamos trabalhando a plena carga eu queria parabenizar das escolas de samba, o Pablo e toda dia 17, a estrutura 18, das 19 de esferas fevereiro, no Sabão do Povo. De governo. Esperamos a segunda coisa, botar toda a comunidade de samba, todo o público capixaba, os turistas. Eu queria saber temos se uma festa linda, maravilhosa, muito alegre, feliz, são e com muita regras, segurança e muita saúde. Para os turistas, então, desde do aeroporto, como é que vão ser. E um terceiro ponto, que eu acho que é importante, é a divulgação em massa dessas informações. Vitória, com os cancelamentos que houveram aí pelo Brasil, vai ser praticamente o primeiro evento de escola de samba, de carnaval pós-pandemia. Então, eu até acredito que, como eu, muitos sambistas, muitos membros de escola de samba do Brasil todo vão estar em Vitória aí nos dias 17, 18 e 19 para acompanhar o carnaval. E todos os processos, todos os rituais, que foram feitos, que vão ser feitos em Vitória, vão ser modelos para outras cidades. Vão fazer, não são muitas, São Paulo, Rio de Janeiro, que devem fazer, a gente acredita que Porto Alegre faça, Manaus ainda está discutindo, enfim, outras praças que vão fazer o carnaval. Então, o olho do Brasil, eu diria que vai estar em Vitória, e é muito importante essas informações e o processo que está sendo construído aí pelas autoridades e pelo pessoal das ligas que organizam o carnaval. Era isso. Só dizendo que eu não estou conseguindo ouvir o Pablo, mas depois, se você salvar a live, eu vou ouvir a resposta dele e as outras informações aí, que algumas eu não consegui ouvir. Com certeza. Pablo, você ainda está aí com a gente? Oi? A gente está com probleminhas de... Pablo? É porque eu queria aproveitar, Caxitu, chamar o Claudinho Dominicina, que está aqui. Claudinho, ex-mestre de sala da Império Serrano, pessoa, assim como nós, altamente envolvida no carnaval, que pode trazer, como você tem um panorama de todo o Brasil, o Claudinho pode estar trazendo para a gente como é que está a questão do Rio de Janeiro hoje com relação ao desfile e pandemia. O Pablo, eu acho que já se despediu. Eu acho que ele saiu da live. Sim, mas é porque ele tinha um compromisso. Mas deixar aqui os meus agradecimentos ao Pablo e torcer muito para que haja mesmo carnaval e vai ser um sucesso. Como você disse, Caxitu, os olhos do Brasil hoje estão para o Espírito Santo, que é o primeiro carnaval, geralmente já é mesmo o primeiro carnaval que acontece, né? O Carnaval do Brasil começa aqui. E esse ano, pelo que nós estamos vendo aí, né, o andar da carruagem vai ser o primeiro, talvez um dos poucos desfiles que irão ser realizados na época mesmo do carnaval. Deixa eu ver se o Claudinho está aqui. Quero convidar o Claudinho a participar com a gente desse bate-papo, que ele tem muito a contribuir também. Mas, Caxitu, você como presidente da Liga das Ligas, eu falo que é para o pessoal entender melhor, como é que
que estão os outros estados? Porto Alegre já cancelou, né? Salvo engano. Porto Alegre Boa não. noite, Porto Alegre não. Claudinho. Boa noite, Kelly. Boa noite. Peguei Claudinho no laço hoje. Kelly, respondendo o que você contou aí, aqui no Rio a gente está com muita rua. O Porto Alegre cancelou, outros estados, né? E está nessa indefinição. Rio, São Paulo, Rio, o Comitê de Saúde, o Comitê Científico do Estado se reúne amanhã para definir. Eu queria até perguntar ao Claudinho, quem são as pessoas que compõem esse comitê científico? Caxitu, você e o Claudinho estão mais próximos. São representantes da sociedade civil, são sanitaristas. Como é composto esse comitê? Quem bate o martelo? E como é que é a visão de vocês em torno desse comitê, que a gente às vezes fica meio perdido, que é um comitê municipal, estadual, daqui a pouco o outro vem, fala uma coisa e a gente não sabe muito bem. Aí abre um lugar, fecha outro, tem show em praia, tem show em boate, aí o governo aqui, em outros lugares, mas eu não posso me envolver na iniciativa privada. Eu tenho com o que é patrocinado pelo poder público, porque lá eu tenho responsabilidade. Sim, mas, de qualquer forma, eu acredito que o poder público é responsável pelo seu cidadão. E quem vai fiscalizar isso? Como vai ser feito? Aí fecha o sambódromo, mas abre o boate. E aí, como é que fica? Agora é com vocês a bola. Vai lá, presidente. Bom, aqui em São Paulo, acho que todo mundo já sabe, né? Na verdade, essa decisão sobre questões da pandemia foi regulamentado pelo STF, né? Então, você tem as responsabilidades federais, estaduais e municipais. O carnaval em São Paulo, na cidade de São Paulo, ele é até diferente de alguns lugares, até aí em Vitória, né? Ele é um carnaval municipal. Então, as questões sobre os desfiles das escolas de um comitê técnico, né, com sanitaristas, membros, secretários e o staff mais próximo ao prefeito. Essas decisões, concretamente, as decisões relativas ao carnaval, tem participado esse comitê, que é o secretário de saúde, um corpo técnico de infectologistas, pessoal ligado à área da saúde, secretários de várias pastas, né? Inclusive pessoas ligadas a São Paulo Turismo, que é a empresa que organiza, né, a partir da Secretaria de Turismo, o Carnaval, e as decisões relativas aos desfiles estão sendo definidas por esse comitê. O comitê, de uma forma geral, cancelou os eventos de rua, porque pela dificuldade da questão de controle, de acesso, essa coisa toda, e manteve os desfiles por conta da condição ainda das escolas de samba de poderem fazer um controle de acessos, controlarem as pessoas que vão participar, porque a escola de samba ele é um evento de plateia e artistas, né? Então, nesse jeito, é possível, embora sejam grandes números, né? Aqui em São Paulo chega a ser mais de 30 mil artistas, né? Que são os componentes das escolas de samba, embora para 2022 esses números foram diminuídos, né? Então seriam menos aí de 30 mil pessoas, mas é um número grande de artistas,
e o sambódromo do AMB cabe volta de 30, 35 mil pessoas por noite. Então, é possível fazer esse controle. Mas, e aí eu queria colocar um ponto, a questão da escola de samba está sendo tratada de uma maneira muito preconceituosa por uma parcela muito grande da sociedade. É um debate que foi contaminado por uma questão política, por volta de setembro, agosto e setembro, né, quando o carnaval, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, começou a dar os sinais da retomada, né, esses movimentos, até por grupo de WhatsApp, Telegram, essas coisas, fizeram um movimento muito grande contra o carnaval e gerou nesse movimento que a gente está vendo, de separar o carnaval dos outros eventos, das atividades que estão ocorrendo normalmente, né? Então, esse debate foi muito contaminado e com muito preconceito. E a gente está tendo que, além de cuidar das regras para se ter o evento, fazer a defesa contra os ataques preconceituosos. E aí, eu acho que precisa o poder público em algumas cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, aí no Espírito Santo, né? Que tem enfrentado essa questão e discutido tecnicamente a realização desses eventos. Aqui em São Paulo, por exemplo, na Grande São Paulo, são por volta de 36 cidades, por volta de 34, minto, um pouquinho menos, 30, 31 cidades cancelaram os eventos. Só que, meus amigos, dessas 31 cidades, mais de 25, 26 já não estavam realizando desfile de escola de samba. Então, não sei se vocês conseguem perceber que isso é pegar carona numa guerra, num debate. Teve uma reunião com os representantes da Liga. Aqui são que organiza o desfile de escola de samba. São 102, o concurso de samba, volta de 102 entidades. São 8 grupos. Eu posso estar errando em um ou outro, porque eu também já não estou mais na organização aqui do Carnaval, né? Eu fui presidente da UESP, que é uma das entidades. Mas, enfim, são por volta de 8 grupos, 3 deles desfilam no sambódromo, são 9 grupos, desculpa, e os demais 6 grupos desfilam em bairros da cidade. Então são mini sambódromos. A determinação da prefeitura é que os eventos sejam todos em espaços fixos. Então está se discutindo se vai ser todos os eventos do Carnaval de São Paulo pela primeira vez no sambódromo, ou divide os eventos do sambódromo e mais os que seriam da UESP, dos bairros, seria dentro do Autódromo de Interlagos. Então está se discutindo essa questão. Fora isso, está se discutindo uma regra para desfile mesmo. Como é que vão ser... o que vocês aí me parece que já estão mais ou menos definidos em Vitória, em São Paulo ainda está se definindo se vai ser com máscara, e aí tem a questão técnica de quesito, mexe algum outro quesito por conta da máscara, se vão ser pedidos exames para todos os sambistas, né, que vão desfilar, como vai ser feito isso, né, ou se vai ser feita uma lista prévia, enfim, são esses protocolos que estão sendo definidos, inclusive, nesse processo acabou se definiram por cancelar os ensaios técnicos que começariam no AMB nesse próximo sábado. Então, os de sábado estão cancelados,
até definirem o processo. A gente acredita aí que durante essa semana estão sendo feitas mais reuniões, o pessoal da UESP amanhã tem uma reunião com a São Paulo Turismo para aí começar a definir os outros desfiles das 68 escolas da UESP, e aí, definindo isso, então aí vai ser anunciado e vai ser definido com as escolas de samba como é que é o processo. Fora isso, o carnaval está acontecendo. Eu diria que 70%, 80%, até mais, do desfile já está preparado. Fantasias, alegorias, essa coisa toda já está andando. Mas ainda estamos definindo esse processo de organização a partir dessa cepa Omicron da pandemia. Era isso que eu podia falar um pouquinho de São Paulo, depois a gente fala um pouquinho do Rio. Só uma última informação, você falou de Porto Alegre. Porto Alegre ainda não. Porto Alegre, a princípio, os desfiles estão mantidos, se não me engano, vai ser dia 12 de março, 11 ou 12 de março, ou 12 ou 13 de março. Se tiver alguém na live aí, eu vi alguns membros aí de Porto Alegre, o pessoal das Imperadores, puder me corrigir, mas Porto Alegre ainda está mantido. Aqui não vai acontecer mesmo os ensaios técnicos, mas as agremiações estão fazendo seus ensaios de rua, né? Aí eu não sei o que seria mais viável. Para mim dá o mesmo, porque lota do mesmo jeito, as pessoas estão juntas da mesma forma, e é o que eu falei e vou repetir. Se a imunização não me garante a reinfecção ou a transmissão, se eu for infectada, se eu for imunizada, eu vou ter uma forma mais leve do vírus. Eu acho que quem tem que se cuidar, quem tem que correr atrás é quem não foi imunizado. Então, eu acho que tem que abrir, a minha opinião é essa. A grande maioria já foi imunizada, eu acredito que, eu não gosto muito de falar em números, mas mais de 90%, pelo menos aqui no estado, foram imunizados. Em São Paulo também. São Paulo, cidade de São Paulo. A imunização não me garante. Me garante uma infecção menos cruel, menos agressiva. Kelly, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, 98%, no estado, mais de 80%. Aqui em São Paulo se diz até de uma maneira política e tal, que é a capital da vacinação, até porque isso a gente não pode negar, foi nesse estado que se brigou contra o governo federal para impor as primeiras vacinas e tal. Então, a maioria das pessoas já foram vacinadas. Mas o que acontece? Número de mortes e número de internação, principalmente leitos de UTI, ainda estão na média aí de 1/3, no máximo. Então, tão baixas. Mas nas enfermarias, questão da gripe, né? E um pouco da dúvida das pessoas se é gripe, se é coronavírus. Então, os leitos, as enfermarias estão cheias. E, de fato, realmente aumentou o número de pessoas infectadas, mas já era que ela não leva a questões muito graves, enfim. A gente acredita que se as pessoas voltarem para usarem máscara, fazer os cuidados de higiene, de uma certa forma nós vamos manter esses números, vamos voltar a ter os números baixos, inclusive de enfermarias, enfim. É o que a gente acredita por aqui. E as ligas deveriam fazer um protocolo, né, para o desfile, adaptando o desfile ao o cenário atual. É isso que está... Claudinho, como é que está o nosso...
Pode concluir, Caxitu. Desculpa. O que você falou é correto, e é isso que está, nesse momento, as ligas com os especialistas, com os órgãos de saúde, definindo esses protocolos. Então, possivelmente na semana que vem, já terá uma definição, inclusive de como vai ser o desfile, com máscara, como é que vai ser, como no Rio de Janeiro, que me parece que a Liesa está colocando à disposição um aplicativo, né, para as pessoas se cadastrarem lá e para poderem desfilar. Aqui deve caminhar também para essa situação também. Então vamos ouvir o amigo aí, que a gente quer saber como é que está o Rio de Janeiro. Vacinação também alta. Todo estado vai ser aguardando do estado e do município. Logo não aceitaram. Como o Pablo falou, ele espera que eu acredito nessa possibilidade. Os efeitos são brancos, todos católicos. Claudinho, eu não estou conseguindo te ouvir. Eu não sei se é a questão do fone. Melhorou agora? Melhorou. Mais ou menos, mas já dá para ouvir melhor. Deixa eu falar bem pertinho dele aqui. Essas coisas. De repente, desconectar o fone. Não sei. Né? Desconectar o fone, eu acho que fica melhor. Melhorou agora? Experimenta. Agora sim. Ah, então vamos lá. Até onde você ouviu que eu preciso repetir? Não. É bom. Eu ouvi só até você fala Pablo, aí eu não. Sim, o Pablo disse aí que ele acredita que o final de janeiro e o início de fevereiro isso deu uma reduzida. Eu também acredito nessa possibilidade. Afinal de contas, né, nós temos o país praticamente bem vacinado, né, já está quase chegando a 75%, que seria um número ideal. Então, eu acredito que haja condição de se fazer o carnaval, como o Caxitu falou aí. Aqui na Liesa eles estão providenciando um aplicativo, como foi usado na Fórmula 1, e isso ter tudo para dar certo. Basta agora colocar em prática, né? Ver as orientações que o governo estadual e municipal vão oferecer para que se possa dar seguimento. Afinal de contas, o Castor falou aí, as festas aconteceram, né? E há uma politicagem contra o carnaval. Isso está notório. Quer dizer, a gente tem show, eu não tenho preconceito contra nada, nem contra ninguém. Mas se pode para um, tem que poder para o outro. Ou pode tudo, ou não pode nada. Só não pode ser seletivo. Então a gente tem que partir desse princípio, bater na tecla, afinal de contas. O Brasil é conhecido por quê? Pelo sertanejo ou pelo carnaval? Carnaval. Então a gente tem que bater nessa tecla. Nós somos cultural, não tem jeito. Então nós temos que bater nessa tecla, não arregar, não dar mole para ninguém e se fazer presente. Os ensaios técnicos foram cancelados? Pô, legal. O show deles foram cancelado? Não. Nós estamos cumprindo
o que está sendo pedido pela ciência, pelos órgãos competentes. E os outros não estão fazendo. É feio para eles ou para a gente? É só querer enxergar, não tem como não enxergar isso. Agora mesmo na Eliesa foi pedido, semana passada, que cancelasse os ensaios de rua e fizessem na quadra, para ter um controle de entrada, de fiscalização melhor. Então, se você tem essa possibilidade de fazer, a gente está mostrando que dá para fazer, por que o sertanejo pode fazer, o outro pode fazer, todo mundo pode fazer, e a gente não pode? É uma coisa que é político, não tem jeito, é político. Quando lá atrás, quando começou em agosto, não ao carnaval, por que não ao carnaval? Nós ainda temos a expectativa hoje, carnaval, Vitória, 17, começa dia 17. Como o Castor falou, vai ser o primeiro evento que o povo que gosta do carnaval vai partir para o Espírito Santo. Aí você tem, exatamente, você tem mais de um mês ainda que pode regressar, mas pode aumentar, a gente não sabe. A gente não sabe, mas tem um mês ainda. A gente não pode, e a letalidade... A gente tem que ir dia a dia, a gente tem que ir dia a dia. Eu acho também precipitado cancelar. A letalidade, ela é mínima. Final de semana aqui no Espírito Santo foi um óbito, né? Ontem foi apurado um óbito. Sim, foi. As infecções estão sendo grandes, porque a cepa, ela é o que o Castor falou, né? Ela é contagiosa, mas não é letal, ela não é tão agressiva como no início da pandemia. Então, as pessoas estão correndo porque não sabem se estão com a gripe, com a influenza, ou se estão infectados pelo o Covid. Então, eu acredito que seja precipitado, sim. Eu até falei, eu não... Se alguém venha me interpretar mal, me desculpe, mas já que o problema é o carnaval, é o brasileiro, então vamos fechar a nossa bolha, fecham os aeroportos, fechem os portos, as fronteiras. Se quiser burlar, eu vou para a Argentina, eu vou para o Paraguai, de lá eu entro de carro para o Brasil, fecha tudo e vamos ficar na nossa bolha aqui. Porque nem eles trazem de lá para cá para depois dizer que foi infectado aqui e levou, e nem a gente passa para ninguém. Pronto, eu acho simples assim. Kelly, nós temos um exemplo que ainda está sendo resolvido na Austrália. O tenista número 1 do mundo não se vacinou. Não pôde entrar, está com processo lá, está treinando, eles vão caçar a liberação dele. Quer dizer, qual o protocolo que nós temos aqui em nossos aeroportos? Lá atrás, quando começou essa história do não ao carnaval, eu fiz algumas postagens dizendo o seguinte: o carnaval é o último fim de semana, no caso aqui no Rio de Janeiro. Carnaval é o último fim de semana de fevereiro. Nós ainda temos Natal, Réveillon e férias de janeiro. Se você não cobrar um passaporte sanitário, qual vai ser o destino? Aí, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes declarou no início de dezembro que o Réveillon estava cancelado, mas ia manter os fogos. Eu fui o primeiro a achar que não ia dar certo. E não deu, né? Olha, não, funcionou. Aqui no Rio, funcionou. Você precisava ver o perrengue das pessoas que não tinha condução. Ele tirou a condução. Não tinha metrô, ele tirou a condução, ônibus. Mas tinha foto de praia cheia, né? Sim, Kelly, mas você sabe como é o brasileiro, não é só o carioca, não, o brasileiro. Quando você fala assim, não pode, aí todo mundo quer fazer. Aí mas quer fazer. Aqui as praias estão lotadas. Ele tirou o transporte agora, o que adiantou, por outro lado, o que adiantou ele fazer aqui e a região dos lagos liberar tudo? Claudinho,
Diga, Castor. Por outro lado, eu acho que realmente deu certo, estava até vazio Copacabana, pelo que, né, normalmente fica. Por outro lado, eu estive na casa da nossa diretora de comunicação da FENASAMBA, Morgana Pacheco, e ela mora em Penha, que é a cidade onde tem o parque do Beto Carreiro. E fica do lado de Balneário Camboriú. O público, e lá eles fizeram tudo, né? Fizeram contagem, eles só não fizeram show também. E alargaram, como foi feito em Copacabana há anos atrás, eles alargaram a praia de Balneário Camboriú. O que tinha de gente sem máscara, um do lado do outro, né? Eu acabei nem indo para Balneário, porque era tanta gente, acabei ficando numa cidade do lado, Pissarras, que também estava lotado, né? A praia lotada, eu acabei voltando, porque não dava, né? E hoje Santa Catarina é um dos lugares aí que está tendo mais casos, né, de Covid. Também não no nível mais grave, mas e lá tinha gente do Brasil inteiro, então muita gente se contaminou lá e levou a comunidade do Brasil inteiro, porque era um negócio absurdo, né? Trouxe e aí sua origem, a culpa passa pelo carnaval, que vai ser daqui 45 dias. É isso aí. E que as escolas de samba, durante 1 ano e 8 meses, não só cumpriram à risca a questão de ficarem fechadas, ajudaram as suas comunidades. Foi o segmento da cultura que logo... não sei se vocês sabem, quando estourou a pandemia, e eu estava, inclusive, no Sul, tinha ido para Porto Alegre, quase para Uruguaiana, que foi o último evento de carnaval de 2020, e estava voltando para São Paulo. Aquela semana estourou e São Paulo já fechou, enfim. Depois eu estava conversando com a nossa amiga Célia Domingues, e a gente estava pensando, como é que vai ser e tal, essa coisa toda. Quando estourou a questão da pandemia, e aí o pessoal precisava usar máscara e tal, e as máscaras eram caras, não sei se vocês vão lembrar, era 10, 15, 20 reais cada máscara. Como é que nós vamos fazer? As escolas de samba do Rio de Janeiro foram para a cidade do samba e começaram a pegar retalho no último carnaval e começaram a ajudar a comunidade. Daqui a pouco elas estavam ajudando ao poder público, né? E isso se alastrou pelas escolas de samba do Brasil, e hoje não se fala em máscara com preço caro, nada, porque as escolas de samba passaram a doar máscara, a fazer viseiras, a fazer campanhas de arrecadação de alimentação. Em nenhum momento as escolas de samba saíram para abrir quadra para fazer festa. Era fechado, todo mundo quieto. Vamos ajudar o pessoal? Estamos ajudando, né? Outros segmentos, a gente não pode falar a mesma coisa, né? Mas a escola de samba ficou fechada. Começou a trabalhar o carnaval até 2021 de forma por lives, por questões, por videoconferências, do jeito que deu. Não foi possível fazer 2021. Nenhuma escola de samba foi para a rua, ninguém deu um pio. 2021 foi o ano mais triste da vida de nós todos, por não ter carnaval, mas a gente, resiliente, ficou nas nossas casas e foi quieto. Quando a vacina foi chegando e foi tendo a oportunidade de a gente poder discutir, nós fomos fazendo isso aos poucos, cumprindo as etapas, fazendo a discussão, e em nenhum momento ultrapassamos as barreiras. E muitos outros segmentos, inclusive da cultura, saíram para a rua, juntaram milhões de pessoas, milhares de pessoas. O movimento religioso de origem evangélica, o tempo todo fazendo pressão
para a reabertura de templos, de espaços públicos. Inclusive, eu queria dizer que as religiões de matriz africana não entraram nessa onda, né? Tiveram muitas dificuldades e não participaram. Mas as outras, meu Deus do céu, e o samba quieto. Quando a gente começou a pôr a cara para fora, para tentar nos organizarmos, para voltarmos em 2022, nesse quadro que nós estamos hoje, né, população bem vacinada, e enfim, aí começa esse movimento não carnaval, fora carnaval, no carnaval nunca mais, porque não sei o que é político e é preconceituoso. O Carlinhos falou aí corretamente, o carnaval não pode retroceder, tem que criar condições de segurança para fazer, mas nós temos que fazer. Se tiver uma condição de segurança, o samba tem que ir para a rua, e por isso nós estamos muito atentos aos nossos irmãos do Rio de Janeiro e aos irmãos, especialmente de Vitória, porque vai ser o primeiro. Então, a partir do dia 17, vocês vão ver, inclusive, imprensa que não estava acostumada a cobrir o carnaval, esperando a carniça.